Há uma semelhança visual entre as orações subordinadas substantivas destacadas, pois ambas apresentam preposições antes das conjunções subordinativas integrantes. Pois bem, essa semelhança nos levaria a classificá-las da mesma forma. Explique, seja objetivo ou objetiva na sua resposta, dando a exata classificação. Aqui é pedir demais já, né? Então, no primeiro período, nós temos tenho certeza de que. Quando você diz assim, tenho, aí o que vem completando o verbo é certeza. Certeza não é um verbo, é um nome. Então, quem está pedindo complemento aqui não é o verbo tenho, é a palavra certeza, o nome. Tenho certeza de quê? De que vamos fazer um mundo melhor e continuando. Então, nesse caso, nós poderíamos classificar essa oração primeiro, de que vamos fazer um mundo melhor, como oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque está completando o sentido de um nome. Agora vamos ver o segundo caso. Lembre-se, lembrar é um verbo. E quem está pedindo complemento é esse verbo. Lembre-se de quê? De que qualquer noticiário é tendencioso. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Porque está aqui, ó, com o auxílio de uma preposição e está completando o sentido de um verbo aqui, que é um verbo transitivo indireto. Lembre-se de quê? Aí vem aqui, ó, de que, né? Você já sabe que quando tem a preposição, o objeto ou a oração é indireta. Então, a resposta eu escreverei na foto, viu, para vocês. Aqui, não, apesar da semelhança visual que a gente tem, elas não podem ser classificadas da mesma forma, porque uma é uma oração completiva nominal, que está completando o sentido de um nome, e a outra é objetiva indireta, que está completando o sentido de um verbo. Ok. Terceira questão. Transforme as expressões destacadas em orações subordinadas substantivas e a seguir classifique sintaticamente a oração formada. Vamos lá. Letra A. Convenci o do interesse do filme. Eu tenho que pegar essa oração, aliás, esse complemento aqui, que não é uma oração no momento, eu tenho que transformar ele em oração. Para transformar um complemento em oração, eu tenho que acrescentar-lhe um verbo e uma conjunção. Então, vamos lá. Convenci-o de que se interessasse pelo filme. Aí você acrescentou, convenci-o de que se interessasse pelo filme. Aí, se eu for classificar, seria uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, porque teria aqui a preposição de. Convenci-o de que se interessasse pelo filme. Aí aqui, letra B, só desejo uma coisa, sua vitória. Para transformar esse complemento sua vitória em oração subordinada substantiva, eu preciso acrescentar aqui um verbo e uma conjunção. Só desejo uma coisa, que seja vitorioso ou vitoriosa, né? Então, você acrescentaria a conjunção que, o verbo seja. Aí, transformaria isso aqui numa oração. Mas que oração seria essa? Como eu classificaria? Só desejo uma coisa. Só desejo o quê? Que seja vitorioso. Oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Seria a classificação. O porteiro impediu a entrada dos retardatários. Aqui o complemento. A entrada dos retardatários eu vou ter que transformar em uma oração subordinada substantiva, né? Então, vamos lá. O porteiro impediu que retardatário entrasse, né? Aí você estaria acrescentando o que, né? Que é a conjunção integrante, entrasse, que seria o verbo. O porteiro impediu que retardatários entrassem.
Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Aí a quarta questão. A palavra se pode ter, entre outros, o papel de conjunção subordinativa integrante, por introduzir orações subordinadas e substantivas. Em qual das opções isso ocorre, né? Vamos analisar aqui. Nós sabemos que o se, em algum momento, ele pode ser uma partícula apassivadora, né? Transformando o sujeito num sujeito passivo. E ele pode ser também, entre outros, uma conjunção subordinativa integrante. Então, vamos ver onde é que o se aqui é conjunção subordinativa integrante. Não sei se o vinho está bom. B. Alugam-se. Nesse caso aqui, ele é uma partícula, aliás, uma indeterminação do sujeito, viu? Alugam-se, porque eu não sei aqui quem é que está alugando. Nesse caso, esse se é indeterminação do sujeito. Deixa eu ver nisso. Precisa-se de pedreiros também. Indeterminação do sujeito, se aqui está indeterminando o sujeito. Eu não sei quem é que precisa de pedreiros. Ele se feriu durante uma viagem ao Pantanal. Esse se aqui é um pronome relativo, né? O se está se referindo a ele. Então, nos restou a letra A. Não sei se o vinho está bom. A conjunção integrante está aqui na letra A, ok? A5. Veja as orações substantivas destacadas no período composto por subordinação abaixo. Acho que a academia é para os jovens de hoje um espaço de confraternização. É claro que existem variedades de calvície, obesidade ou doença de pele. Essas orações exercem, respectivamente, perante suas orações principais, a função de. Então, nós vamos trabalhar com essas que estão destacadas aqui. Na verdade, elas estão servindo aqui de quê para a oração principal? Sujeito e objeto direto? Objeto direto e sujeito? Objeto direto e predicativo? Ou aposto e sujeito? Então, vamos analisar aqui. Vamos começar pela letra A. Uau, bateria fraca. Sujeito e objeto direto. Acho que a academia é para os jovens de hoje um espaço de confraternização. É claro que existem variedades de calvície, obesidade e outras doenças. Então, pessoal, aqui no caso, a primeira oração, ela funciona como se ela fosse o sujeito aqui da oração principal. E no segundo caso, essa oração aqui, que existem variedades, você diz, é claro o quê? Né? É claro o quê? Que existem variedades de calvície. Funciona como objeto direto. Então, a resposta certa é a letra A, ok? Tenham uma boa tarde, corrijam os exercícios e estudem mais um pouquinho esse conteúdo. Eu vou deixar uma atividade, viu? Hoje vai ser a atividade do livro. Uma boa tarde.